tem que colocar uma água para fluir, para fluidificação, e fazemos as orações de início e orações de conclusão e a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa abertura, uma prece inicial seria: Senhor Deus, protegei-nos nesse momento do nosso Evangelho no lar. Amparai-nos, dai-nos força e proteção, que os bons guias e mestres permitidos por você, Deus, possam estar conosco nesse momento, nos auxiliando, nos ajudando, nos amparando e nos protegendo. Que os nossos guardiões estejam conosco, sempre protegendo o nosso lar, a nossa rua, protegendo e amparando. Hoje nós escolhemos, para início desse vídeo, iniciando nesse novo processo, que é a lição do Bom Samaritano, que é detalhada no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o pilar máximo da fora da caridade não há salvação. Como está dentro do Evangelho, a parábola surge quando um doutor da lei pergunta a Jesus o que é preciso para herdar a vida eterna. E Jesus leva a concluir que é necessário amar a Deus e ao próximo. Quando o homem questiona quem é meu próximo, Jesus narra a história que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. A quebra de preconceitos representa a religiosidade formal e fria. Mesmo conhecendo as leis divinas, ignora o homem ferido, priorizando rituais ao próprio conforto. Era o que significavam os sacerdotes e os levitas nessa época. E quem era o samaritano? O samaritano pertencia a um povo desprezado pelos judeus da época. Ao colocá-lo como herói, Jesus ensina que a verdadeira virtude não depende de títulos, raça ou crença religiosa, mas da capacidade de sentir compaixão e agir. A lição central, caridade em ação, para o Espiritismo, o samaritano exemplifica a caridade material e moral. Ele não apenas sentiu pena, mas interrompeu sua jornada, utilizou seus recursos, o óleo, o vinho, o animal e dinheiro, e garantiu o cuidado contínuo do ferido da história. O próximo. Quem é o próximo? Não é apenas quem amamos ou a quem nos é familiar, mas qualquer pessoa que cruze o nosso caminho em necessidade. E podemos tirar uma conclusão dessa lição. A lição reforça que a salvação ou o progresso espiritual não vem da prática externa da religião, mas do exercício do bem. O samaritano, embora considerado infiel pela ortodoxia da época, foi o único que cumpriu a lei de Deus ao praticar a caridade pura, porque ele foi atender aquela pessoa que estava necessitada. Você pode ler todo o contexto completo, os comentários de Allan Kardec diretamente dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, e está inclusive até no próprio YouTube, na própria internet. Capítulo 15, o Bom Samaritano. E ler sobre o contexto que Jesus falou. Ler, porque e interpretar da forma que você vai entender que não há salvação se não for amando o próximo, praticar o bem sem olhar a quem. Essa é a lição principal desse texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Em resumo, a lição do Bom Samaritano no Espiritismo é ajudar quem precisa sem olhar a quem. E os 3 pontos fundamentais. Primeiro, ação sobre o título. Não adianta dizer que é religioso, como sacerdote ou levita, e ignorar o sofrimento alheio. O samaritano, mesmo sendo de uma crença rival, foi quem salvou o ferido, foi quem alcançou a mão amiga ao necessitado. E quem é o próximo? O seu próximo é qualquer pessoa que cruzar o seu caminho e precisar de ajuda, seja ela um amigo, ou desconhecido, ou até um inimigo. E a terceira lição, fora da caridade não há salvação. Esta é a lição central do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela ensina: o que nos faz evoluir não é o rótulo da nossa religião, mas o bem que praticamos. E ninguém precisa ter religião nenhuma para praticar o bem.
Não precisa acreditar em Deus, acreditar em Jesus, mas precisa apenas fazer o bem. Já é o caminho. E fazer o bem é a única forma de chegar à evolução espiritual ou chegar a Deus. E para encerrarmos esse primeiro Evangelho do Lar nas quartas-feiras, prometo que no próximo vídeo será um pouco melhor e mais elaborado para fazer a prece final. Podemos simplesmente dizer assim: amado Mestre Jesus, agradecemos pelos momentos de paz e pelos ensinamentos recebidos nesta reunião. Rogamos que as vibrações de amor aqui geradas alcancem nosso lar, nossos familiares e amigos e todos aqueles que sofrem neste momento. Pedimos que os bons espíritos continuem a nos guiar e proteger durante a semana, dando-nos força para colocar em prática o que aprendemos. Que a tua paz permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Agradecimento pelos mentores espirituais e pelo amparo recebido durante a leitura. Vibrações. Mentalize a luz e paz para pessoas doentes, entes queridos, vizinhos e pela paz mundial. Que todos aqueles necessitados desse momento sejam amparados, assistidos por nosso Senhor Jesus, por Nossa Senhora, por nossos guias e mentores espirituais, pela falange de Bezerra de Menezes e todos os médicos espirituais no espaço que estão nos apoiar e nos ajudar em todos os momentos de dificuldade em nossa vida. Que sejam todos agraciados nesse momento com a cura de seus males físicos e espirituais. E colocamos uma água no início do Evangelho do Lar para a frutificação. E vamos pedir que sejam colocados sobre essa água todos os remédios necessários para a cura de todos os nossos males, sejam físicos e espirituais, para a saúde do corpo e da alma. Vamos encerrar fazendo aquela oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então vamos encerrar nosso Evangelho do Lar hoje, trazendo a paz, o amor e a harmonia a todos que estão conosco. Que assim seja.